Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Lembrando a você, então, que você, mais do que participar do movimento eucarístico, você também é um evangelizador. O chamado para você também divulgar essas formações que estão fazendo um bem para tantas pessoas. Nós já estamos recebendo muitos testemunhos. Por isso, não deixa de compartilhar, de inscrever no canal do YouTube, também de curtir os nossos vídeos de formação desse movimento que quando a comunidade coloca lá no Instagram. Por favor, seja também um evangelizador e divulgue os nossos vídeos, tá bom? Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe. Se está fazendo bem para você, também leve esses vídeos para que outros também conheçam e são formados, se conscientizam dos verdadeiros adoradores. 1 Reis, capítulo 19, aquela história de Elias, está lembrado? Elias, no capítulo 19, ele é perseguido pela rainha e ele sai correndo, se esconde numa caverna e Deus fala com ele: Elias, teu lugar não é aí, retorna o teu caminho. E ele faz uma reclamação para Deus, dizendo: os israelitas te abandonaram, só eu estou sendo fiel, eles não estão sendo fiéis à aliança. E Deus fala com ele: reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante dos Baals. Eu quero dizer para você, nesses tempos que nós estamos vivendo também, Deus também está levantando homens e mulheres que não se dobraram o joelho para o Deus desse mundo. Deus está levantando um exército que dobra o joelho para Jesus sacramentado, que está vivo no sacrário por amor. Jesus não tinha a obrigação de instituir a Eucaristia, mas ele fez isso por amor a mim e a você. Porque ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por amor, amados. Jesus instituiu a Eucaristia por amor. E é por amor que ele está lá. Como diz Santo Agostinho, um Deus escondido que quer ser procurado. Né? Por isso, esteja com esse Deus. Como na história da humanidade, Deus sempre levantou homens que não se ajoelham para Deus desse mundo. Hoje também o Senhor está levantando esse movimento e tantos homens no mundo que se adoram somente o nosso Deus que está vivo na Santa Eucaristia, por amor. Quero lembrar uma historinha que você já conhece de uma menina, de uma criança de 11 anos de idade, né? Ela simplesmente, Beata Imelda, né? Imelda Lambertini, é isso? E a Beata Imelda Lambertini, ela tinha um profundo amor a Jesus na Eucaristia, um intenso amor a Jesus na Eucaristia, e ela vivia num convento dominicano, com 11 anos de idade, e ela costumava questionar como que alguém comungava Jesus na Eucaristia e não morria de amor. Ela não conseguia entender, compreender isso. Como ela não tinha feito ainda a primeira comunhão, como ela ainda não podia comungar com a idade que ela tinha, mas ela não entendia como que as pessoas não morrem de amor por Jesus na Eucaristia. E aí conta-se, então, que aconteceu um milagre, né? Como as crianças não podiam, então, comungar tão cedo, e ela tinha esse amor fervoroso, né, à Eucaristia, aconteceu que uma hóstia luminosa desprendeu-se do sacrário e flutuou até parar exatamente em cima da sua cabeça. Foi um milagre que aconteceu. O sacerdote viu na missa e, a partir disso, então, ele interpretou aquilo como um fenômeno, como um sinal de Deus, e, naquele momento, então, ele permitiu que ela comungasse. E aí, o que aconteceu, então, com a Imelda? Ela recebeu Jesus, né? E com tanto amor que tinha na alma e no coração, depois, na ação de graças, ela não aguentou, fechou os olhos em êxtase, né? E seu coração não resistiu tanto amor, e, de fato, ela faleceu ali no mesmo instante, no momento de ação de graças. Ela é beata, né? E com certeza vai ser canonizada, um testemunho maravilhoso para que nós possamos dizer para o mundo, de fato, Jesus vivo na Eucaristia. Enquanto, então, o mundo grita socorro, enquanto o mundo, então, está gritando o desespero, nós temos um Deus que está ali no sacrário.
Para a gente conversar com o presidente, a gente não consegue, é muito difícil. Para a gente conversar com o governador, é muito difícil. Para a gente pedir uma audiência ao prefeito, é muito difícil. Essas autoridades hoje constituídas, é muito difícil marcar um horário para estar com eles, conversar com eles. Mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, está disponível a todo momento nos sacrários, te esperando, por amor a ti. Por amor a ti. Somente por amor a ti. Para os homens são difíceis, mas para ele não. Ele pensou na Eucaristia justamente para você ir lá, para você estar com ele, para ele te curar, para ele te libertar, para ele te amar. Fulton Sheen, um padre americano, também vai ser canonizado. Fulton Sheen, conta-se, perguntaram um repórter um dia para ele quanto tempo que ele fazia de adoração. Ele disse que era 1 hora de adoração. E perguntaram para ele, por que 1 hora? O senhor leu isso na vida de algum santo? O senhor leu isso em algum livro? Ele disse, não. Eu escutei uma vez um testemunho de uma criança, que não se sabe o nome, de uma criança chinesa, com também na faixa de 9 a 11 anos de idade, quando os comunistas dominaram a China, no meados aí do século XX. Os comunistas, então, mandaram repreender os sacerdotes, os religiosos, e conta-se, então, que pegaram o sacerdote, colocaram o sacerdote preso dentro da sacristia da igreja, e na janela esse sacerdote viu os soldados comunistas indo lá, quebrando o sacrário, profanando as hóstias, deixando as hóstias cair no chão, e ele, como sacerdote, vindo isso na janela, preso, sabia que tinham 32 hóstias, 32 partículas. E conta-se que depois que os prisioneiros saíram da igreja, que ele via ele preso, com os prisioneiros, os vigias vigiando ele, os soldados, mas os soldados que estavam na igreja foram embora, ele viu que uma criança que estava no fundo da igreja, imediatamente foi lá e ela ajoelhou e ela ficou 1 hora adorando aquela hóstia. São 32 hóstias. E depois de 1 hora adorando, ela foi lá e comungou na boca e foi embora. No outro dia à noite, essa criança voltou, ficava 1 hora diante da hóstia, uma criança de 9 a 10 anos, uma criança chinesa que nós não sabemos o nome. Mas em reparação, essa criança entendendo que Jesus tinha sido profanado, por amor a Jesus, ela adorava ajoelhada durante 1 hora. E depois ela ia lá, colocava a língua, comungava, ela não colocava a mão, porque naquela época as crianças, as pessoas não poderiam colocar a mão em Jesus. E depois no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia, todos os dias durante um mês, eram 32 hóstias. Essa menina ficou comungando, adorando e comungava aquela partícula, aquela hóstia consagrada. Aquele sacerdote via, esperava essa criança chegar toda a noite. E ele, preso na sua sacristia, admirava o amor daquela menina por Jesus Eucarístico. Até que no último dia, essa menina fez um barulho. Os soldados, escutando o barulho, foram lá e mataram essa criança, que se tornou Marte, um santo escondido como Jesus. Ninguém sabe quem é essa menina, não sabe o nome dela, mas esse sacerdote relatou isso, escreveu isso, e Fulton Sheen contou isso para nós nesses tempos hoje, dizendo, eu adoro Jesus sacramentado, porque um dia uma menina amou tanto Jesus, e ela ficava durante 1 hora diante dele, reparando, adorando e amando. É isso que eu e você, enquanto movimento eucarístico, precisamos fazer. Amar e adorar, reparar Jesus que está lá no sacrário, sozinho, esperando eu e você. Por isso, amados, vamos fazer como essa criança. Vamos fazer como a beata Imelda. Vamos, de fato, dar o nosso coração, a nossa vida a Jesus Eucarístico. Lembrando que toda adoração precisa transformar o coração e a gente levar isso para o mundo, para as nossas casas. Os nossos corações da adoração precisam ser transformados e nós precisamos ser instrumentos de amor no mundo. Adorar para amar, amar para adorar e sermos transformadores no mundo. O mundo precisa ver Jesus através de nós.
Por isso, a fonte é a Eucaristia e depois nós vamos sair nas nossas casas, no nosso trabalho, testemunhar que Jesus está vivo com as nossas atitudes. Por isso, amados, nós nos encontramos na Sagrada Eucaristia. Deus te abençoe e divulgue, compartilha e curte esse vídeo em nome de Jesus.